Após o fim tumultuado da reunião da última quinta-feira, 26 de fevereiro, tivemos uma nova sessão da CPMI do INSS nesta segunda-feira, 2 de março. O dia foi de novos depoimentos de testemunhas e votação de requerimentos, mas antes mesmo da reunião começar de fato, o debate principal ficou em torno da forma como terminou a votação para a quebra de sigilo bancário de Fábio Luiz Inácio Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente. A base governista insistiu na tese de que a votação foi conduzida de forma fraudulenta. Porque houve um tumulto muito grande, empurra, agressões, eu inclusive digo a vocês, fui agredido e, portanto, nós temos que ver o que aconteceu. E tem um responsável por isso. O responsável é o senador presidente Carlos Viana, lá do meu estado de Minas Gerais. Ele fraudou o resultado de uma eleição. Depois nós fomos ver, vamos dizer assim, o VAR, para ficar claro para todo mundo, e ninguém tem dúvida, tinham 14 deputados contrários à aprovação dos requerimentos em bloco e 7 a favor. Ele quis proclamar um resultado inverso e ele então causou todo o tumulto e a revolta. Essa votação tem que ser anulada, nós pedimos ao presidente Alcolumbre que o faça isso até para que a CPMI possa caminhar. Eu não considero que exista um presidente mais da CPMI, ele perdeu essa condição. Hoje em dia, se existisse a hipótese de impeachment, ele tinha que ser impeachmentado. Não pode um parlamentar agir dessa forma. Forjar uma maioria nitidamente estando em minoria. Isso é muito grave. Isso é gravíssimo que foi feito aqui. Ele cortou todas as regras da convivência democrática. Então ele perdeu, para mim, a condição qualquer uma de presidir. Estava indo até bem, razoável, com respeito. Agora ele quebrou esse respeito. E de forma visivelmente para se beneficiar do apoio que veio lá de dentro da Papudinha à candidatura dele para o Senado. Então agora é fazer valer aqui os interesses de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e da igreja dele, que é a Igreja da Lagoinha, que tem aí uma denúncia séria de que essa igreja tinha um banco que chama Clava Forte Bank e que Vorcaro e Zetel, que são os donos do rolo do Master, que roubaram dinheiro dos aposentados, ter feito lavagem de dinheiro nessa igreja. E ele não permite que isso seja investigado. Então, eu diria a você que a CPMI, neste caso, perdeu a presidência. Nós temos que ver como é que a gente age em relação a isso. Mas realmente ele perdeu a moral e as condições políticas, no meu entendimento, de continuar presidindo uma comissão tão importante que nós buscamos resolver problemas sérios e roubos e fraudes foram feitos em cima dos aposentados, como por exemplo no que diz respeito a descontos associativos em entidades picaretas, e hoje nós vamos escutar mais uma pessoa que era ligada à entidade do Careca. Então é um assunto tão sério que não pode ser levado por interesses políticos, partidários e pessoais, como foi feito pelo senador Viana na reunião passada. Nós formalizamos um comunicado à mesa do Congresso Nacional a respeito da fraude que ocorreu na votação. Todas as imagens do circuito interno da TV Senado, as fotos oficiais da imprensa da TV Senado, bem como a declaração assinada pelos 14 parlamentares que se encontravam presentes no momento da votação, são provas inequívocas de que ocorreu uma fraude. Não foi um erro, foi uma decisão de fraudar o resultado da votação por má fé, foi uma opção do presidente em anunciar um resultado que era diferente da maioria que se encontrava no plenário naquele momento. E nós estamos aguardando a manifestação do presidente da Casa, da mesa do Congresso Nacional, mas nós estamos muito tranquilos e muito seguros de que as provas materiais são robustas. O presidente, no momento da votação, ele contou 7 parlamentares no plenário, quando na realidade nós estávamos entre 14. E eu estou muito seguro que esta votação, toda ela, será anulada, porque se ela não for anulada, ela abre um precedente muito grave para o parlamento. Porque a partir de agora, o presidente de qualquer comissão, ele vai poder escolher o resultado que ele quiser anunciar, independente do quórum da comissão. Então, o que o Carlos Viana fez é muito grave e nós pretendemos, após a anulação dessa decisão, também que tenha encaminhamento à representação que fizemos contra ele no Conselho de Ética, porque ele quebra o decoro parlamentar, ele afronta o regimento da Casa, ele afronta a democracia e isso não pode ser naturalizado. O presidente não tem mais nenhuma legitimidade.
presidente Carlos Viana perdeu qualquer condição de continuar conduzindo esta comissão com a isenção necessária que o presidente de uma comissão precisa ter. O senador Carlos Viana é um fraudador, é uma pessoa que perdeu a autoridade, né, que perdeu qualquer capacidade de conduzir esta comissão. Ele se nega a pautar qualquer requerimento que atinja o governo Bolsonaro, que atinja os aliados do governo Bolsonaro. Ele protege dentro da comissão qualquer possibilidade da investigação chegar nos esquemas de lavagem de dinheiro desse pessoal que roubou do INSS e tenta o tempo inteiro desviar o foco da comissão para a disputa eleitoral. Ele quer transformar a comissão num palanque eleitoral. Tanto ele quanto o relator não demonstram nenhum interesse em, de fato, investigar o tema do INSS, e nós não vamos, né, fazer parte desse jogo, né, eleitoral. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, defendeu seu posicionamento na votação de quebra de sigilo de Lulinha e deixou entender que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, poderá se manifestar nesta terça-feira, 3 de março, sobre a regularidade ou não da sessão da semana passada. Não houve qualquer manifestação por parte da presidência. Eu tenho absoluta certeza de que serão analisados todos os fatos, uma vez que eu agi corretamente dentro do regimento. Não mudo uma vírgula sequer das minhas ações da semana passada. Nós agimos corretamente, inclusive bem orientados pela advocacia do Senado, que nos acompanha todo o tempo na mesa, e eu aguardo que a gente possa conversar, até mesmo para que ele possa ouvir a comissão. Me parece que amanhã nós teremos uma reunião de líderes, o horário ainda não está definido, será uma ótima oportunidade para que eu possa sentar com o presidente da casa, conversar com ele todos os assuntos pendentes, principalmente a questão da prorrogação da CPMI. Não houve nenhum erro na votação, está muito claro que nós seguimos o regimento durante todo o tempo. Eu contei 7 duas vezes e reafirmo que estavam 7 parlamentares em pé. Posteriormente, apareceram outros parlamentares, ou que estavam sentados ou que estavam fora, para que se fizesse o número alegado pela oposição de 14. Mesmo que eu tivesse contado 14, o que eu não faria porque não estavam lá. Não haveria número regimental para poder derrubar a pauta, gente. O painel é quem manda. 31 parlamentares votaram anteriormente, 31 deles, inclusive dando vitória ao governo. Quando eu coloquei votação simbólica, os mesmos 31 tinham que estar presentes na CPMI. Não havia votos suficientes. O governo perdeu porque não se articulou corretamente mais uma vez. E se apega nessa questão de que a contagem foi indevida, foi incorreta. Eu reafirmo que não, as imagens iniciais são muito claras. Os parlamentares que estavam de pé contavam apenas 7. Depois a foto foi tirada com outros que apareceram lá. E repito, eles não tinham voto suficiente. 4 parlamentares que votaram anteriormente não estavam na sala. Seriam o suficiente para fazer 18, que inclusive deu a primeira vitória ao governo. Então eu não mudo a minha decisão e tenho muita confiança de que o presidente Davi vai levar em consideração que essa prática é comum e foi totalmente resguardada dentro da casa. Se achou importante este conteúdo, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para mais.